Oi, gente, tudo bem? Tudo tranquilo? Então vamos lá agora para mais um assunto de processo civil. Vamos falar de recurso, mais especificamente recurso de apelação. Se você não assistiu às outras aulas, temos aqui no canal pressupostos recursais, por exemplo, dá uma conferida no canal, se inscreve no nosso canal, curte o que está aqui, compartilha e comenta. Tá? Então vamos começar a trabalhar com o recurso de apelação, um dos recursos mais importantes do Código de Processo Civil e, coincidentemente, é aquele que é o primeiro que aparece. Então, o tema vem regulado entre os artigos 1009 e 1014 do Código de Processo Civil. Beleza? Vamos iniciar lá, então, falando do cabimento do nosso recurso de apelação. Regra geral, recurso de apelação cabe contra sentença, tá? Então, se você fizer a leitura do artigo 1009, ele é bem claro ao dizer: da sentença cabe apelação. Então, professor, se eu olho uma sentença, em princípio vai ser cabível a apelação, certo? Certo, tá? Professor, é uma sentença sem análise de mérito, não importa, cabe apelação. É uma sentença com análise do mérito, não importa, cabe apelação. Regra geral, então, sendo sentença, será possível a apelação, tá? Tanto que eu coloco aqui, ó, sentenças definitivas, aquelas em que analisa-se o mérito, sentenças terminativas, aquelas em que não se analisa o mérito. E aqui uma informação bem importante para vocês. Olha lá, todo o conteúdo da sentença, ainda que materialmente possua conteúdo de decisão interlocutória. Quer dizer o quê? Quando você olha para uma sentença, pode ser que dentro dela eu tenha decisões interlocutórias ali dentro. O juiz esteja analisando alguma questão que não seria de sentença materialmente falando. Mas como está dentro da sentença, tudo é apelável. Então, por exemplo, se dentro da sentença o juiz concede uma tutela provisória, não importa. É na sentença, toda essa sentença é passível de apelação. No Código Antigo a gente tinha aquela discussão, eu faço um agravo de instrumento de uma parte da decisão e do restante eu faço apelação. Agora não. Estando dentro daquele documento chamado sentença, o recurso cabível será a apelação, tá? Agora, prof, posso afirmar então numa prova assim, que toda sentença é passível de apelação? Aí não, porque nós temos exceções. Então, hipóteses em que a sentença não é passível de apelação. Vou trazer aqui para vocês 4 situações as mais comuns, as mais citadas pela doutrina. Primeira delas, sentença proferida em execução fiscal de menos de 50 OTN. Então, execução fiscal, procedimento regulado pela Lei 6830 de 80, que cobra lá a dívida ativa. Se essa execução fiscal ficar abaixo de 50 ORTNs ou OTNs, né, obrigação do Tesouro Nacional, isso hoje dá mais ou menos uns 360, 370 reais. Menos que isso, não cabe apelação. Cabe o que então, professor? Cabe embargos infringentes. Mas cuidado, não são os embargos infringentes do Código Antigo, também não são os embargos infringentes do Código de Processo Penal. Não, é outra coisa, tá? São os embargos infringentes da Lei de Execução Fiscal. Esse recurso, ele se assemelha muito a um pedido de reconsideração. É um recurso que se você faz para o próprio juiz da causa, para ele voltar atrás na decisão dele. Se ele não voltar, beleza, a decisão está mantida daquele jeito, tá? Então, não tem apelação nessas situações, o processo não vai para o tribunal. Professor, isso é comum? Gente, cada vez menos comum, porque cada vez mais as fazendas públicas não têm cobrado valores muito baixos em execução fiscal, porque o custo do processo é caro, né? Para manter aquele processo em tramitação, às vezes não vale a pena o que eles querem cobrar, tá? Então não é algo corriqueiro, mas é uma previsão legal e existe, tá? Segunda situação, essa aqui outra é importante. Por quê? Porque isso aqui todo dia aparece, juizado especial. Então a sentença que é proferida no juizado especial não é apelável, tá? A sentença que é proferida lá é recorrível por meio de um recurso previsto na Lei 9.099, que é a lei do juizado especial, mas que é um recurso que não tem nome. E por ser um recurso sem nome, a gente chama ele de recurso inominado, tá? Então,
segundo a Lei 9.099 de 95. Nesses casos que você tem uma sentença, tá? Uma sentença, repito, proferida dentro do sistema dos juizados especiais, o recurso cabível será um recurso inominado. Beleza? Tranquilo? Próximo ponto. Sentença proferida nas causas internacionais. Aqui também isso acontece. É uma causa internacional. Essa causa, ela tramita na Justiça Federal de primeiro grau de jurisdição, tá? E o recurso cabível aqui se chama recurso ordinário constitucional, o famoso ROC, lá para o STJ. Mas que causa é essa, professor? É uma causa que você tem em um dos polos da relação uma pessoa domiciliada ou residente no Brasil ou um município brasileiro. E do outro lado, um estado estrangeiro ou um organismo internacional. Então, por exemplo, uma pessoa foi ofendida, agredida dentro de um consulado americano no Brasil. Opa! Pessoa residente domiciliada no Brasil quer entrar com uma ação judicial contra os Estados Unidos pedindo uma indenização. Essa ação tramita na Justiça Federal de primeiro grau. Ao concluir esse processo, tem uma sentença. Essa sentença não é apelável. É recorrida por esse ROC, recurso ordinário constitucional. E olha que interessante, esse recurso vai direto para o STJ. Tá? Então, a segunda instância nessas causas seria o próprio STJ. Não passaria pelo TRF. Beleza? E a terceira exceção que eu trago, notem que eu até coloquei em decisão que decreta a falência. Tá? A decisão que decreta a falência, muito se discute se seria uma sentença ou não. Tá? Particularmente, eu acho que é uma sentença. E quando decreta a falência, encerra a fase de conhecimento e vai dar abertura à fase de execução concursal, lá na execução dos créditos. Mas a Lei 11.101 de 2005, que é a lei de falências, vai dizer que essa decisão é agravável. Então notem, não é o código que diz que é agravável. A lei de falência diz que essa decisão, artigo 100 da lei, diz, ó, é a decisão que decreta a falência, cabe agravo do instrumento. Então, se você encara que essa decisão é uma sentença, você vai falar, se é uma sentença, deveria ser apelável. Deveria, mas como a lei expressamente diz que cabe agravo do instrumento, vai caber agravo do instrumento, nesse caso aí. Beleza? E para a gente finalizar a nossa aula, a gente precisa, esse primeiro bloco, a gente precisa entender que no Código de Processo Civil de 2015, digamos que a apelação, ela deu uma hipertrofiada, no sentido de que, olha, cabe mais coisa nela aqui. Ao invés de atacar apenas a sentença, o recurso de apelação, ele é passível de ser utilizado para atacar todas as interlocutórias não agraváveis. Então, quando eu vou fazer a minha apelação, eu vou atacar a sentença que me foi desfavorável. Legal. Até aí, nenhuma novidade. A novidade que aparece no parágrafo 1º do artigo 1009 é a seguinte, olha, você vai olhar para o processo e vai ver que no decorrer dele, na fase de conhecimento, tiveram várias decisões interlocutórias. A gente sabe que algumas dessas interlocutórias são passíveis de agravo de instrumento. Aquelas lá do rol do 1015 ou até mesmo algumas outras situações aplicando-se a ideia da taxatividade mitigada. Porém, existem outras decisões interlocutórias que não são passíveis de agravo do instrumento. Ora, se essas outras interlocutórias não são passíveis de agravo do instrumento, o que a lei diz? Elas não precluem. Eu vou poder atacar lá no final. Então, a minha apelação no Código Novo, no Código 2015, o nosso código vigente, né? Além de atacar o conteúdo da sentença, também me autoriza o ataque a todas as decisões interlocutórias não agraváveis. Tá? E aqui surge uma discussão interessante que é a seguinte. Imaginem algumas interlocutórias não agraváveis, tá? Mas no final do processo eu ganho. Ora, no final do processo eu ganho, vamos imaginar lá uma decisão que me aplicou uma multa por não comparecimento na audiência. Eu apresentei lá uma justificativa, o juiz ignorou essa justificativa,
e disse: o problema é teu, eu não aceito multa de 2%. Essa decisão não é agravável, não está no rol do 1015. Tá? Eu deixo o processo correr. Lá no final eu ganho. Se eu ganhei, eu não vou poder apresentar a minha apelação, porque eu ganhei. Vou apelar do quê? Eu ganhei. Aí a parte contrária vem e apresenta a apelação dela. Eu posso, nas minhas contrarrazões, atacar essas interlocutórias? Posso. Então esse é o primeiro ponto. Tá? Essas interlocutórias não agraváveis, eu posso atacar por meio do meu recurso de apelação ou nas contrarrazões de apelação. Agora, imagine a seguinte situação. Eu tenho uma sentença favorável a mim. Eu não vou apelar. Mas eu tenho aquela decisão lá anterior que me mandou pagar uma multa. E eu não podia agravar, porque não cabia agravo do instrumento daquela decisão. Eu tô lá e vou esperar o cara fazer a apelação dele. E se ele não fizer a apelação? Me ferrei. Sim. Então, o que a doutrina vem admitindo? Vem admitindo um interesse recursal autônomo, no seguinte sentido. Olha, eu tomei uma multa, tá? Não podia agravar. Saiu uma sentença favorável a mim. Ou seja, em princípio, eu não poderia atacar essa sentença. Eu não poderia atacar essa sentença e não teria mecanismo para atacar aquela interlocutória. Ah, você pode atacar a interlocutória se ele eventualmente apelar, e aí você faria isso nas contrarrazões. Sim, mas e se ele não fizer a apelação? Eu vou me ferrar? Então, doutrina tem admitido o quê? Que você pudesse fazer uma apelação só para atacar aquela interlocutória. Então, depois da sentença, você faria isso, tá? Inclusive, a gente tem um enunciado aqui, ó, 67 das jornadas de direito processual que ocorrem dentro do STJ, lá no Conselho da Justiça Federal, lá de 2017, que vai dizer, né, ó, há interesse recursal no pleito da parte para impugnar a multa do 334, parágrafo 8º, por meio de apelação, embora tenha sido vitoriosa na demanda. E por que que esse enunciado foi criado? Justamente por isso, porque imagine, eu tomei a multa, não cabia agravo, então eu não tinha o que fazer. Eu espero a sentença. Se eu perder, eu ataco a sentença e ataco a interlocutória. Mas e se eu ganhar? Eu não vou ter mecanismo para atacar essa interlocutória. Então é por isso que se defende esse interesse recursal autônomo aí. Beleza? E aí a gente tem um outro enunciado do Fórum Permanente de Processualistas Civis, o enunciado 662, que segue no mesmo sentido. Ó. É admissível impugnar na apelação exclusivamente a decisão interlocutória não agravável. Justamente porque, olha, se aquilo não precluiu, eu tenho que ter a possibilidade de atacar isso na apelação, por mais que eu não tenha perdido nada na sentença. Porque se, afinal, a minha apelação é para atacar a sentença e todas as outras interlocutórias, então qual é o problema de eu atacar só as interlocutórias? Então, essa seria uma saída para solucionar esse problema. Mas lembrando, só interlocutórias não agraváveis. As interlocutórias que estejam no rol do 1015 e que, portanto, são agraváveis, caso eu não faça o agravo do instrumento no momento oportuno, um abraço, não vou ter o que fazer mais. Beleza? E para finalizar mesmo agora a aula, terminar falando da finalidade da apelação. Para que serve a apelação? A apelação pode ter duas finalidades, a reforma da sentença ou a invalidação, a nulidade, tá? Para corrigir o erro injudicando ou o chamado erro de procedimento. Claro, tanto da sentença quanto das interlocutórias não agraváveis, tá? Professor, o que é erro injudicando? É aquele erro de justiça da decisão. O juiz seguiu o procedimento, fez tudo o que tinha que fazer, mas eu não concordo com a conclusão dele. Beleza. Agora existe um outro erro que é o pior, de procedimento. Ele não fundamentou a decisão dele. Vejam, a discussão aqui não é se ele acertou ou errou apenas, é que ele não fundamentou, tinha que ter fundamentado. Ele pulou uma etapa do procedimento, ele não deu oportunidade de me defender, ele marcou uma perícia, eu não fui intimado dessa perícia no dia da perícia. Ou seja, são problemas procedimentais que geram a invalidação da sentença. Tá? Lembrando, tanto a reforma quanto a invalidade não precisam ser totais. Elas podem ser parciais? Podem sim, sem problema nenhum. Tá? E é muito comum. Às vezes você tem uma sentença que uma parte dela você acha que está errada,
que precisa de reforma, uma outra parte você acha que não foi fundamentada e uma outra parte você concorda. Tá tudo certo. Você vai fazer um recurso, digamos assim, parcial. Vai atacar apenas uma parcela ou algumas parcelas dessa decisão judicial. Beleza? Na volta do bloco, já vou dar o spoiler aqui, a gente vai tratar dos efeitos da apelação, basicamente os mais importantes, efeito devolutivo e efeito suspensivo. Beleza? É isso então, um grande abraço, bons estudos. Lembrando, não segue, não está inscrito no canal, se inscreve, compartilha o conteúdo, curte, deixa seu comentário, deixa sua dúvida aqui embaixo, tá bom? Um abração e até mais.